Muito bem, voltamos com o nosso programa do SAID. Eu estou aqui desde o bloco passado, conversando com o senador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores, que também é vice-presidente do Senado Federal. Por falar nisso, senador, por lembrar que o senhor é vice-presidente do Senado, nos últimos dias de 2013, a mídia nacional e as redes sociais, a internet, muito fortemente, tentaram ligar o senhor a uma nova onda de protestos que está surgindo aí para tentar afastar Renan Calheiros do Senado, e acabaram surgindo piadinhas, a história do milho, que isso era milho no papo do Renan e tal. Como é que o senhor encarou esse tipo de crítica? Normal, a gente tem que... O assunto todo é, o presidente Renan terminou o trabalho e é prerrogativa do presidente do Senado andar num jato privado lá do governo. Mas ele foi botar cabelo novo. Então, aí ele ia para Maceió e resolveu chegar até Pernambuco. Quando a moça do Globo me perguntou, a jornalista, eu falei, olha, eu não tenho informação, mas ele acho que estava indo para casa. E está escrito que o presidente do Senado pode usar o jato, vai para casa, vai de jato. Se as pessoas são contra isso, é outra coisa. Mas isso é constitucional. Aí eu falei, olha, e ele desceu perto lá, desceu em Recife. Depois de Maceió. Ela disse, mas foi. Aí ela falou, mas... Aí botou na matéria o que eu falei, que era o sentido, ele estava indo para casa. Aí ela botou, não, mas é Maceió, o Recife é depois de Maceió, claro, 100 e poucos quilômetros, 200 quilômetros depois. 15 minutos de mas mão. no fundo, o certo era o presidente Renan ter descido em Maceió. Agora, essa E defesa ter que o ido senhor de fez, carro. essa defesa que o senhor fez, o Aí seu eu colega só coloquei... de mesa, isso não acabou desgastando o senhor, senador? Não, gratuitamente? Mas eu não tenho nenhum problema, desgaste em tal. Eu prefiro ter minhas posições e ser criticado por elas, e quando achar que a crítica tem que ser ouvida e me fazer mudar de posição, do que eu ficar toda hora querendo estar de bem, estar só ali, olha, não estou evitando qualquer desgaste. Não tem, a gente está na vida pública, tem que ser sincero, transparente. Eu acho que ali se forçou um pouco a mão. O Renan errou. Se ele ia fazer um tratamento capilar, podia ter pensado nisso, ia para Maceió de carro, de avião, descia, pegava 2 horas de carro, estava lá no hospital. Estaria resolvido. Agora, gente, ele não era indo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, estava indo para casa, desceu no estado vizinho, 200 quilômetros de distância, e foi fazer o tratamento de saúde. Então, eu acho que esforçou um pouco a mão. Isso é diferente de pegar um jato e no casamento, não sei de quem, que ele teve que devolver o dinheiro também da outra vez, né? Mas é válido tanto... Agora, devolveu, inclusive dessa vez também, porque fiz. foi denunciado e criticado pela mídia, senão não Por teria. isso também não teria. Então, acho que a gente tem que aperfeiçoar as mesmas coisas. O ideal é que isso fique com regras bem claras. O senhor, como vice-presidente, Senado, o senhor tem essa prerrogativa de usar o jato da Força Aérea também? Não tem. Nunca usei. Ó, eu vou falar uma coisa... Mas o senhor tem essa prerrogativa? Posso requisitar, dependendo se eu estiver na presidência e tal, mas nunca fiz. Aliás, eu sou um dos senadores que mais toma cuidado, modéstia à parte, para gastar pouco com passagem. E eu compro passagem antecipada. A fama que o senhor tem desde que é época de prefeito, que é meio mão de vaca. Olha, assim, então. As pessoas não sabem, isso é uma fama boa. É verdade isso, senador? Não sou, não. Primeiro que vaca não tem mão. Mas mão de vaca é porque é fechada a mão da vaca. A unha da vaca é fechada. É unha de vaca. Mas o que eu vou falar uma coisa aqui, ó. Eu nunca, quando governador, paguei meia hora de jato. Quantos milhões de dólares eu economizei? Milhões de dólares. Você sempre voava em voo comercial? 8, 9, noites inteiras indo para Brasília, voltava no mesmo dia, como o Tião faz também. Nunca paguei meia hora de jatinho. 8 anos no governo. Alguns colegas meus, governadores do Nordeste, iam para reunião em Brasília, que às vezes era só uma solenidade, lá estava com jato, com um monte de assessores. Isso, às vezes, as pessoas que criticam não levam em conta. E eu tenho que falar isso. Por quê? Porque eu digo, um estado pobre igual o nosso, não tinha dinheiro para pagar os servidores. Eu vou ficar indo para lá 100 mil para fazer uma viagem num jato e voltar, mas 100 mil toda semana. E não, eu passava a noite, eu, Gilberto Siqueira, o secretário, noite acordado no voo indo, chegava à noite, voltava, outra noite não dormida, ganhei até cabelos brancos. Agora, senador, para encerrar esse assunto do Renan, se não ocorrer nenhum grave evento até o reinício dos trabalhos de 2014 no Senado, parece que está em curso um novo processo de fritura do senador nas redes sociais, na mídia. A gente vê claramente a mídia realmente aumentando o espaço de críticas ao senador Renan Calheiros. Se realmente ele cair na boca do furacão, o senhor acha que pode arranhar a sua imagem? O senhor vai se descolar? Como é que vai ser? Não, rapaz, eu não... Eu estou lá... Como é a sua relação com o senador Renan Calheiros? É muito boa. Eu não posso falsear a verdade.
Claro. O Renan, eu participo de reuniões toda semana, e aí, independente das razões, que alguns podem dizer, mas é só por isso. O Renan está lá adotando medidas dentro do Senado de economizar gastos, de fazer cortes, de acabar com privilégios. Eu estou junto, é colegiado que toma. Para mim, nós estamos adotando o caminho certo, lá na direção do Senado. Agora, tem um episódio como esse, tem erro, tem equívoco, acontece. Tem que ser evitado mesmo. Mas eu não acredito que haja movimentos maiores para o Renan neste ano, não. Vai ter, certamente, porque aí o que está sem prestígio no país hoje é o parlamento. E aí entra a parte da política. Quem está sem prestígio um pouco é a representação democrática. Por quê? Porque eleição virou sinônimo de corrupção. Nós vamos ter eleição esse ano, não fizemos uma reforma política, o dinheiro vai dar o comando, e vai ter eleição que a gente não sabe quem ganhou, porque vão ter muitos processos, aí depois um vai perder o mandato, aí o suplente entra, depois volta o titular, como está até hoje. As eleições de prefeito não acabaram. Tem eleição que não acaba nunca. Entra prefeito, sai prefeito, cai, o outro é ameaçado. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma coisa muito ruim. As regras não são claras, o dinheiro ainda manda na eleição. Enquanto tiver empresa doando, enquanto o dinheiro for ter a influência que tem hoje, eleição vai ser sinônimo de corrupção. E quem se elege vai estar sob suspeição. Vamos lá então, vamos trazer o assunto aqui para a política local, que é o que realmente as pessoas em casa querem ver, querem ouvir, querem saber da sua posição. Senador, essa entrevista nossa, que o pessoal de casa está assistindo, essa entrevista de hoje, foi gravada com quase 1h30 de atraso, exatamente por um chamado que o senhor teve do seu irmão, o governador Tião Viana, para uma reunião de última hora. Só que durante esse ano, em algumas entrevistas que o senhor concedeu, e essas entrevistas repercutiram demais, passou a ideia para a opinião pública de que vocês não estavam se entendendo tão bem, né? E aí, para essa entrevista de hoje, eu fiquei surpreso quando me disseram, vamos atrasar um pouquinho, porque o senador foi chamado pelo governador para uma reunião. Sinal de que vocês estão mantendo a relação normal, como de sempre. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, houve realmente algum momento de ruptura durante o ano que passou entre o senhor e o seu irmão, governador? Não, ontem eu também tive outra reunião com o Tião. E estava numa solenidade também? E tive numa solenidade também. Eu encontro com o Tião praticamente todo dia na casa dos meus pais. Agora, nada impede das pessoas especularem. Eu lembro que criaram... O senhor lembra da entrevista que o senhor falou? Não, mas vou já chegar nela. Detalhes que... Eu lembro de uma outra coisa, que é assim, o Binho, meu querido amigo Binho, governador, me ajudou em tudo, somos parceiro, irmão. Aí inventaram que um dia eu discuti com o Binho, que tinha jogado café no xícara Binho. De café no Binho. Como é que pode ter uma mente perversa e essa história virou criativa? folclore, inclusive. Mas né? Nunca aconteceu. E logo em seguida ele é chamado para ser seu vice. Mas eu nunca tive desentendimento político nenhum com o Binho. A gente toca por música. Foi um período de muita tranquilidade, porque eu sabia que o Binho ia levar adiante o trabalho que eu tinha feito, né? Agora, com o Tião foi senador brilhante, está fazendo um governo que ele está fazendo tudo o que pode para honrar a Frente Popular, honrar o PT, e tem conseguido, sabe? O Acre é a prioridade, o Tião está fazendo um bom governo. Agora, o Tião tem o direito de fazer o governo no estilo dele. O que as pessoas não podem achar é que eu toda hora quero mandar ou estou me metendo para mandar. Não. Agora, é absolutamente normal que eu, senador, cuide das coisas do Acre e de apoiar o governo e o governo federal em Brasília, porque é minha obrigação, ainda mais como vice-presidente do Senado, e o Tião cuida do governo. O que eu coloquei, inclusive, na entrevista... O senhor se ressentiu de não participar mais do governo. Eu acho que com a experiência minha de prefeito e de governador, poxa, eu posso ajudar mais, eu quero ser mais explorado. Eu quero ouvir falar... E não ajuda e não é explorado por quê? Porque o governador não permite, porque ele não chama? Não tem. Ó, nós, por exemplo, dentro do PT, todos nós estamos achando que a gente tem que conversar mais, que a gente tem que estar mais perto, porque quando a gente está mais perto, aí, meu amigo, é a correria do dia a dia. Olha a vida do Tião. Como é que o Tião pode fazer mais do que o que ele está fazendo? Só se ele não dormir. Só se ele não tiver mais... E ele, inclusive, na reta final do ano, ele deu uma recuperada boa na imagem. Tem trabalhado muito, eu até falo, os secretários estão fazendo um trabalho legal, aí me perguntaram, mas não dá? Eu digo, sempre dá para melhorar. O que dá ainda é para os secretários chegar perto do Tião. Aí é gastar um pouco mais de energia. Na mesma entrevista que o senhor se ressentiu por não participar mais do governo, o senhor fez críticas duras
sem citar nomes, a equipe do governador, os setores da equipe do governador. O governador anunciou nesse finalzinho de semana, comecinho de ano, uma mini reforma de secretariado. Foi suficiente, na sua opinião? Não, mas não é nenhuma reforma de secretariado. É um ajuste que o governo faz. Preencheu cargos que estavam vazios, inclusive. E pessoas também importantes, que são importantes para ajudar. O que as pessoas não podem, e aí é verdadeiro, eu sou crítico de mim mesmo. Não tem ninguém mais crítico comigo, com o governo, com o que faço, porque o bom para mim não está bom. O bom para mim não é bom. Eu estou sempre atrás do ótimo. Quando a gente vai fazer uma coisa, tem que fazer uma coisa excepcional. Isso é qualidade. Claro. Se eu critico eu mesmo, o governo federal, por que eu não posso também dar meus pitacos? Eu dou. E isso tem que ser parte do dia a dia. Agora, isso não significa que eu vou diminuir os secretários, pessoas que eu gosto, que eu tenho estima, relação pessoal, que estão fazendo o possível e o impossível para fazer o melhor, para ajudar. O senhor foi bem claro na entrevista, a sua insatisfação com alguns nomes. Mas aí eu prefiro chamar isso de um alerta, que eu sempre dei. Eu falava isso na minha equipe. Falei, olha, nas suas conversas pessoais com o governador, com o seu irmão, o senhor fala disso? Também. Olha, aquele setor tal do governo, eu acho... Não, aí assim, o governo, eu faço de uma maneira mais geral, mas vou colocar aqui, em vez de trocar a palavra numa crítica dura, mas um alerta. Eu falei, olha, e falava na minha equipe, nós não temos política de secretaria, só tem uma política, que é do governo. Dentro do governo está todo mundo, cabe todo mundo, agora dentro da secretaria não cabe todo mundo. Então... Às vezes, secretário, podia ser no meu governo, no do Binho, sempre tem. No do Tião, de qualquer um. No governo da Dilma, da presidenta Dilma. Às vezes o secretário, num afã de fazer, né, passa do ponto. Você tem que estar ali. Então, eu prefiro chamar isso de um alerta. E isso é muito importante, porque o que unifica é o governo. O que vai ser apreciado e votado não é a secretaria ABC. Exatamente, não é atitude isolada de um secretário. Então, quando tem esses isso, alertas, perigoso. Por exemplo, na reunião que o senhor teve hoje. E falei do PT. O senhor teve esse tipo de alerta com o governador? Esse tipo de conversa assim o senhor faz nessas reuniões? Ou isso é mais nas conversas, como vocês estão na casa dos pais? Não, agora mesmo com o Tião, para ser bem sincero, a gente está procurando trabalhar para que não fique nenhum resquício de qualquer desentendimento dentro do PT. Isso é uma preocupação do Tião. Isso por conta da eleição? Ele respeita muito, não, por conta da eleição, mas também por conta da outra eleição, da eleição do PT, do PED. O Hermício está fazendo um trabalho extraordinário. Primeira coisa que o Hermício fez depois de ganhar foi se juntar com o Cibar, procurar os outros companheiros, fotos, fizeram junto a composição. Isso é show. O próprio Carioca, que no PED cumpriu um papel mais duro, como ele sempre é. O Carioca é um companheiro que é transparente, ele não fica escamoteando. E eu que lido com o Carioca a vida inteira, trabalhei com as qualidades boas que ele carrega a vida inteira, e ele cumpriu missões que só ele podia cumprir, com muita capacidade, eu mesmo falo, pô, não exagera, meu irmão. Ele não escamoteia, mas quando ele passa do ponto. Mas aí todos nós temos defeito, eu também tenho os meus, ele também tem os dele, mas eu prefiro apostar nas qualidades. Afinal de contas, senador... Aí houve esse episódio também que envolveu o Aníbal, que foi muito ruim. O lançamento da chapa. O Carioca foi a pessoa que mais ajudou no final. Deixa eu fazer uma pergunta dentro desse assunto aí, desse contexto. Foi, afinal de contas, o Carioca que passou para o jornalista Luiz Carlos Moura a tal da chapa montada ou não? Olha, eu não posso falar que foi o Carioca, que não foi o Carioca, que passou para o jornalista, porque aí é uma relação de alguém com o jornalista. Mas o próprio Carioca, o Aníbal, o próprio Tião, o Hermício, todo mundo sabe que naquele momento tinha uma visão do Carioca, uma visão dele, uma ideia dele, de que aquilo poderia ser um bom arranjo para a gente enfrentar. Aquela chapa divulgada. E ele mesmo entendeu que passou do ponto, mas ele ajudou, já teve uma excepcional reunião com o Aníbal. Ele ajudou. O Carioca mesmo, porque o Carioca cumpre missões que atende o projeto e o partido. Ele mesmo sentaram, foi até no meu gabinete, o Cacá, o Hermício, ele, o Léo, o Aníbal, que são amigos de mais de 30 anos, e eu digo, está o terreno aplanado. Não tem coisa falseada nisso. Porque o PT é peça-chave. Deixa eu encaixar uma pergunta. O terreno está, eu gosto de aproveitar as deixas dos meus entrevistados. O terreno está aplanado significa a formação da chapa da Frente Popular voltou a estaca zero? É verdade, isso? É isso. O próprio Tião, o Tião foi muito firme, porque ali naquele momento, quando saiu na imprensa, e aí não tem que ficar achando quem foi que está lá, mas saiu na imprensa e o jornalista, é o papel dele. Saiu na imprensa uma chapa que não estava combinada
com a torcida do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, que é o time do Tião. Por acaso o senhor é torcedor do Botafogo. Mas o Tião é do Fluminense. Né? Os outros lá, o Léo é corintiano, tem todo mundo, tem até flamenguista. Mas, na boa mesmo, o Tião foi firme e falou, não pode ser assim. Isso aqui ainda não foi conversado, não foi colocado. Então, a gente preferiu dar um passo atrás, todo mundo junto. Então, combinado com o PCdoB, com a deputada Perpétua? Aí o PCdoB nós temos que respeitar e a Perpétua nós temos que respeitar também. Nós estamos falando do PT, não podemos decidir pelo PCdoB. O PCdoB é legítimo querer ter uma candidata ao Senado, apresentar a Perpétua, eles fizeram. Agora o PT também fez uma reunião do diretório e afiançou o nome do Aníbal como candidato. Gente, isso é normal. O Aníbal é senador. O PT começou a ter a vaga de senador em 94, quando eu era prefeito. Agora o PT tem a vaga de senador. Tem a prefeitura de Rio Branco super bem avaliada. Tem o governador super bem avaliado. Tem a presidenta Dilma fazendo um bom governo. Aí o PT disse, não, agora o PT não tem mais o direito de ser senador, mesmo já tendo o senador. O Aníbal não pode ser, nós vamos jogar o Aníbal no meio da mudança. Joga o Aníbal fora. Gente, isso não é certo. Então, calma. E a questão de pesquisa, de densidade eleitoral, o senhor usou, eu vou usar um termo aqui que o senhor não usou, mas com outras palavras eu quis dizer isso, que a Frente Popular, se quiser, elege até um poste. O senhor não usou essa palavra, mas eu estou usando, mas a forma como o senhor se manifestou... Eu acho que não elege. Não, usou o exemplo do Geraldinho, usou o exemplo Teve um período... O Marcos Alexandre que começou do zero. Não, mas teve um período, mas isso foi um período para trás. Teve um período que a situação nossa nos permitia apresentar um candidato como Geraldinho, que era desconhecido. Na TV Gazeta, o senhor usou o termo, nós carregamos nas costas. Todo mundo. Tião, eu, Binho, todo mundo. Essa turma toda, Aníbal, o PT todo e tal, nós elegemos o Geraldinho. Fomos nós, não fui eu. Fomos nós. E era difícil, porque nós já tínhamos 2 senadores e ainda elegemos o Geraldinho, certo? Mas os tempos são outros. Só lembrar, o PT tinha Marina e tinha Tião e Geraldinho. Não era pouca coisa. Aí como a Marina estava no Ministério, era o Cibá. Isso. Nós tínhamos 3 senadores. Os tempos são outros, a gente tem que respeitar a oposição também. Tem que respeitar a opinião pública. A gente perdeu a eleição aqui em Rio Branco em 2010, mas ganhamos em 2012 com o Marcos Alexandre, que saiu do zero. Esse negócio de pesquisa, para achar que não, fulano já ganhou, eu não acho que a gente tem que fazer isso. Senão nós não teríamos nunca nem disputado nada, nós do PT. Porque nós saímos do zero com a minha candidatura em 90, e eu fui para o segundo turno. Nós botamos a Marina lá, dizia que, para o Senado, a primeira candidatura, dizia que a gente tinha que acabar a carreira dela, porque ela tinha sido vereadora em 88, mais votada de Rio Branco, deputada em 90, mais votada em Rio Branco, e aí depois, agora vão destruir a Marina, botando ela para senadora. Ela foi eleita. 92. Então, calma. Só não dá, nós nunca deixamos companheiro no meio do caminho. Nunca aconteceu isso. Um companheiro igual ao Aníbal, que esteve presente na prefeitura, na fundação do PT, dentro do meu gabinete na prefeitura, ajudando a enfrentar os mais difíceis problemas. Depois, 8 anos dentro do meu gabinete, comigo no governo, fazendo plantão junto com a Dulce. Depois, 4 anos dentro do Binho, a ponto do Tião convidar para ser o suplente dele. É o guardião do mandato do Tião, não pode ter um tratamento que não seja de amor, de carinho e de respeito. Então, foi esse o entendimento que o próprio Carioca, que nós todos, o Hermício, o Tião, todos nós tivemos com o companheiro Aníbal. O Cibá também que está ajudando nesse processo, o deputado Cibá, que é muito importante, uma peça símbolo do PT, o Marcos Alexandre, nosso prefeito, o Angelim, todo mundo está junto. Então, nós estamos pedindo um tempo para a Frente Popular, para o PT se ajustar bem, porque a Frente Popular não é que o PT é tudo, não. Mas o PT é uma peça muito importante dentro da Frente Popular. Isso é inegável. PCdoB já teve fora. Esse tempo, tu foi pedir um tempo. Esse tempo é até quando, senador? Não, janeiro, fevereiro, mais tardar março. Mas, por exemplo, o PCdoB já saiu da Frente Popular, né? Porque ele estava na prefeitura. Botaram, saíram, foram fazer oposição a gente. Nós não fizemos daquilo cavalo de batalha, é o direito. Saiu, depois a gente conseguiu trazer de volta. Hoje tem nos ajudado muito. Então, acho que a gente tem que respeitar, é um direito a Perpétua, que é uma boa parlamentar, apresentar o nome dela, ser colocado. Agora, eu pergunto, será que não é justo, não é um direito da gente que tem? Qual é a razão da gente chegar agora e dizer, não, nós vamos jogar fora o mandato do PT? Por quê? Nós cometemos, o Aníbal fez um mau mandato? Ao contrário. Agora, não estou dizendo que
que é fácil essa solução, e não estou dizendo também que vai ser uma coisa ou outra, que vão ter 2 candidaturas, ou vai ser só a Perpétua, ou vai ser só o Aníbal. Eu acho que a gente tem que, com calma, encontrar uma solução para uma equação difícil. De fechar. Uma equação dificílima. Eu não queria ter essa política, equação na minha mão. A política é boa por isso, pelas coisas que eu não sou bom de aparentemente matemática. São impossíveis, mas não são não. São normais, é parte do jogo. Eu queria continuar, sinceramente, mas já passamos de 20 minutos, então ultrapassamos o tempo. Mas você vai ficar mais dias aqui, né, senador? Eu vou ficar, eu estou indo para Cruzeiro já semana que vem, vou ficar o mês todo. A data agora de retorno, os trabalhos em Brasília? Só no começo de fevereiro, os primeiros dias de fevereiro. Então tem tempo suficiente para voltar aqui e continuar esse bate-papo. Muitíssimo obrigado. Eu também tive essa avaliação da Veja, que não é muito simpática, e para mim foi um estímulo para o meu mandato, o DIAP também 3 anos, mas assim, para mim é sempre um desafio o Senado, porque a gente teve Marina, teve Tião, que são extraordinários senadores, outros senadores do Acre, e eu e o Aníbal estamos ali correndo atrás de cumprir bem a missão, e o Petecão também, do jeito dele, também está procurando fazer o que ele pode. Obrigado, senador. Vamos dar uma paradinha por hoje. Como eu disse, o tempo acabou, infelizmente. Já vamos chegar a 21 minutos desse segundo bloco. Um bom final de noite a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.